A torcida são paulina está empolvorosa com os rumores de que Thiago Mendes pode estar de volta ao Morumbi. O experiente volante, que já vestiu a camisa tricolor em 2015, está na mira do clube para reforçar o meio-campo. Será que o sonho da volta vai se concretizar? Fique ligado e descubra os detalhes dessa negociação que promete agitar o mercado da bola. Tela aí os números do Thiago Mendes na Europa, os números do SofaScore. Na Europa são bons. Na Europa são bons. Lille e Lyon, ele não está mais na Europa, mas ele jogou 215 jogos, 172 como titular, fez 7 gols, 20 assistências, 87% de acerto de passe, 57% de acerto no passe longo, 322 desarmes, 320 interceptações, eficiência nos duelos de 55% e cartões amarelos 35%. Ali do ladinho direito, o mapa de calor dele. O mapa de calor é o que interessa pro Thiago Mendes. Ele é um jogador onde ele joga? Em todos os lugares. Exato. Né? Seria... em todo lugar. Agora, esse é um mapa de 2 anos atrás, esses números, antes de ele ir pro Qatar. No Lyon ele foi ótimo. Né? O Lyon, ele era o principal marcador do Messi. Ele jogava contra o Neymar, o Messi e o Mbappé. Aí depois foi pro... No Qatar ele joga, machucou no Qatar, tá? É outra coisa. No Qatar os caras até fisicamente ele tá diferente. Né? Então o São Paulo está contratando um jogador com 2 anos de atraso. Aliás, todos os jogadores do São Paulo contratam são com 2 anos de atraso, porque é a realidade atual do clube, cara. O Qatar, o que dificulta é o lance de parte física mesmo. É isso que é a preocupação. Se joga lá 40 jogos no ano no máximo. Uma vez eu olhei lá, cara, o Guedes já estava lá meses e meses. Aí eu falei, me deu curiosidade, quantos jogos o Guedes fez? Tinha feito 25. O Corinthians em abril tinha 25. Exato. E ele tinha feito 25 em 8 meses, 9 meses. Um negócio meio surreal, assim. Joga uma vez a cada 10 ou 15 dias, tá? Uma vez por semana. Negócio bem tranquilo. Agora, ainda sobre a questão do São Paulo, Thiago Mendes e tudo mais, como diz você, eu digo também, né? Tem uma questão de comunicação no São Paulo. Se o São Paulo estiver sangrando agora para daqui 2 anos, sei lá quanto, tiver uma situação ok, eu aposto que a torcida, onde é que assina? É assim, daqui 2 anos tá legal? Beleza. Mas nem isso se sabe. Não. Porque a gente não sabe as condições, não sabe se o fundo está arrecadando, não sabe se daqui a 2 anos vai resolver. Porque quando começa a aparecer números, os números são ruins. Eu vou te falar uma coisa, se eles fossem claros, até para a leitura da arquibancada ser mais fácil, ó, janela de janeiro, não temos R$1. Janela de julho, já temos um tantinho. Exatamente. Ficaria bonito. Terceira janela, ó, vamos ter tanto. Se tivesse um cálculo para a arquibancada falar, caramba, eu entendi, hein? É 0, 30 milhões, 45 milhões e vai aumentando a possibilidade de sobrar um dinheiro, ficaria de melhor entendimento. Então, mas isso não aparece em lugar nenhum, né? Não aparece. Aí você pode ter 2 interpretações, porque o presidente tem dificuldades de se comunicar claramente, objetivamente, e a segunda é que ele não está seguro do que está acontecendo agora. Se você reparar só em janelas, a segunda opção ganha força. A última janela do São Paulo, né? Janela porque, olha a janela do Santos, o que foi a janela passada do Corinthians, o que é a janela do Palmeiras. A janela passada do São Paulo, ela começou com uma política. São Paulo vai contratar 2 jogadores jovens no auge, que estão na Europa, estão disponíveis para empréstimos com cláusulas de compra dos direitos lá na frente. Vamos rejuvenescer o elenco, trazer o fôlego novo. Juan Tressoldi e Marcos Antônio. Começou a janela com os 2. Ó, passa 45 dias da janela. Do começo da janela para o final, mudou, já mudou. Aí o Casares já falou, galera, não, chega, não vai dar, nós vamos quebrar. Vamos mudar o rumo. Aí o São Paulo completa a janela com, no último dia, Jamal, Lewis e Santilon. Na linha da Xepa, né? Na Xepa, empréstimo meio gratuitos com não sei o que lá. Os 2 já foram devolvidos. Então, ao final da janela passada já dava esse indicativo. Mas talvez, Vessone, o São Paulo não soubesse. O que me dá a entender é que a direção de futebol, que é uma parte nessa engrenagem, o futebol é o principal, mas não é só o futebol não que tem, hein? É como você falou, você ter o superávit do Palmeiras, uma arrecadação de 1 bilhão, tudo tem que funcionar bem, principalmente venda de jogador, eu sei. Mas tudo tem que funcionar bem. O patrocínio, o clube social não pode dar prejuízo. Senão não passa de 1 bilhão de jeito nenhum. O show tem que dar lucro e não prejuízo.
Então, né? Então, tem um monte de coisa. O que eu acho que aconteceu é que a direção de futebol do São Paulo, com uma meta, vocês vão ter que reduzir a folha em 1,5 milhão, ela teve um norte, que pode ser bem discutível, mas ela teve um norte. Eu vou melhorar o meu time titular em termos de qualidade, em detrimento do meu elenco. E aí ela traz, sem pagar direito federativo, traz 4 jogadores, então, se o Thiago vier, serão 5, e tira da folha de pagamento 18, sem pagar para o direito federativo. E economiza 1,5 milhão na folha de pagamento. Então a direção de futebol de São Paulo está se virando nos trinques. E só para não deixar o Casares fora da história, como se ele estivesse esquivando completamente, ele tem sido fundamental nas contratações do São Paulo pelas relações pessoais dele. Sim, o Wendel, o Oscar, o Thiago Mendes agora. Mesmo o Cedric, que ele tem relação. Aí tem a questão mas é uma relação que tem. E eu queria fazer um outro elogio. Eu acho que para quem não tem nada, ter conseguido contratar 2 laterais esquerdos, que era a maior carência, o lateral direito, eu acho que fez bastante coisa. Moreira pra cá, não sei o quê, consegui mais um. Sabe, se virando ali nos 30, ali, tentando a engenharia e tal. Eu acho que conseguiu, cara. É verdade. Pra quem não tinha nada. Sim, eu acho que a única armadilha, Vessone, nessa política é você ter um time muito velho. Isso é inevitável. Porque um time que, quando você contrata só jogadores que ficam livres no mercado, ele vai ficar velho. O time do Corinthians não é velho, o time do Palmeiras muito menos. O time do Flamengo envelheceu, mas nem tanto. Tinha muito jogador. O time do Botafogo nunca será velho. O Corinthians já teve isso, por isso nós estamos falando. Por mais que alguns jogadores do Corinthians já fisicamente não estivessem bem. Não é o caso até dos caras do São Paulo. Eu acho que hoje você não dá para comparar o Renato Augusto, que era o melhor do Corinthians lá atrás, com o Lucas, hoje fisicamente falando. Mas você passa a ter uma média de idade muito alta. E saindo o Pablo e vindo o Thiago, por exemplo, se vier, é mais um cara de 30 anos, acima de 30 que vem. O São Paulo está aí tentando uma negociação ainda com o Thiago Mendes. O Luan e o Liseiro não vão ser colocados à disposição, mesmo com a contusão do Pablo Maia. E o Ferreirinha está à disposição aí, Arnaldo, para as quartas de final do Paulista. Mas a questão aí, tem a janela se fechando amanhã. Será que vai dar para o Thiago Mendes? Pouco provável, né? Bom, primeiro, né, o Luan e Liseiro não integrados, eles ocupam espaço na folha de pagamento. O São Paulo também tem uma folha de pagamento com faixas, né? Sim. A do Palmeiras, não tão... mas aí é a faixa D, E e F, né? É ABC do Palmeiras, do São Paulo. O São Paulo tem jogadores caros. Verdade, sem dúvida. Vários jogadores muito caros. Né? Só que não tem praticamente a faixa B, né? Sim. E a folha de pagamento do São Paulo, ao contrário da do Palmeiras e dos demais, dos principais clubes do Brasil, ela teve uma redução de 1,5 milhão para esse ano de reais, no final das contas, e ela não está entre as 10 do futebol brasileiro. Entre as 10. Brasileiro. A folha de pagamento do São Paulo não está entre as 10 do futebol brasileiro. Enfim, isso tudo explica esse ano do São Paulo, explica, né, Tironi, nas nossas apurações, interpretações, porque a direção do São Paulo, o presidente do São Paulo, não esclarece coisas muito importantes em termos financeiros, e foi um passo que ele decidiu dar como presidente do São Paulo. Tanto a questão do FDIC como a questão da base, que está tendo um monte de coisa. A base está contratando. A base está contratando, exatamente. O profissional não pode contratar. Mas a base está fora do FDIC? Então. Porque é mais barato também, né? Sim, claro, mas aí que tá. Mas tem uma outra coisa rolando em paralelo, que é a venda de parte da base para um parceiro. Eu ia perguntar, será que tem a ver com isso? Certamente, né? A política, começar pela base, porque a base trouxe o Negrutti como substituto do Pablo Maia. O Negrutti, capitão da Copinha, já está treinando de volta depois das férias no time profissional. E aí, você tem o time campeão da Copinha e começa a contratar um monte de jogador da idade da turma. Isso vai muito de encontro com o que o presidente do São Paulo falou em algumas entrevistas sobre a ideia de ter um parceiro sócio na base para amplificar o número de jogadores talentosos jovens que possam render negociações. Um ou outro para o time principal e render negociação. O São Paulo já estava contratando um ou outro jogador da base, como o Palmeiras fez com o Estevão, por exemplo. O Palmeiras, que deu aula de base,
ele não formou todos os seus jogadores desde o berço. Pelo contrário, a agressividade no mercado de base foi maior. Você vê como o Palmeiras fez? O Palmeiras foi mais agressivo na base nesse tempo todo do que no profissional. Só que pelo que a gente ouve, se você não tiver dinheiro, você não consegue ser assim, sabia? Então, não adianta só você ter vontade na base. Mas aí você tem um se sócio. o pai não recebeu um dinheiro maior, se o garoto não... Isso, e aí o parceirão, né, seja o grego, é quem vai municiar uma sociedade na base. Precisa ficar claro isso. No profissional, o contrário, para esse ano. O profissional tem também obra de Casares para esse segundo mandato. Tem uma trava, tem uma limitação completa. É o orçamento engessado do futebol brasileiro. Não pode pedir empréstimo, não pode superar, não pode pagar por direito federativo, não pode onerar a folha que está... E o São Paulo tenta contratar um jogador nesses moldes, com essas travas. Então, para o Thiago Mendes vir, ele tem que... O São Paulo não está negociando o Thiago Mendes com o clube do Catar ou com o empresário dele, propriamente dito, o Casares e a direção de futebol. O Thiago Mendes está sendo negociado na Galápagos, que é a empresa que controla o fundo de investimento do São Paulo, para ver se ele, eventual negociação, se adequa ao fluxo, às travas que a Galápagos tem. E para se adequar, o Thiago Mendes vai ter que vestir a camisa do São Paulo como ele vestiu algumas vezes, como fez o Wendel, como fez o Oscar. Ah, beleza, eu topo receber agora o salário X, que cabe na folha. A partir de 2026 ou a partir do meio do ano, eu pulo de faixa. As minhas luvas vão ser pagas lá na frente. Só assim que é possível, ou seria possível. Eu fiquei pensando, isso não configura uma... Tudo bem, pode ser de outro jeito, você pode ter driblado o negócio aí, o FIDIC, mas não é uma dívida que você vai pagar lá na frente de qualquer forma? Não, mas o FIDIC, ele visa... Claro, é que o São Paulo, se o São Paulo... O que eu quero dizer assim, o São Paulo não está economizando, ele simplesmente está empurrando o negócio para pagar depois. Ele está economizando nesse primeiro momento. O FIDIC tem travas imediatas e depois, óbvio, que com a amortização dos juros, você vai tendo mais fluxo de caixa e mais fôlego para... Se o São Paulo tiver nessa vida daqui a um ano, ele quebra, não tem time. Que é o que o Massa fala, você não tem time. Sofre no começo, respira, sobra um pouquinho mais, quebra respira. esportivamente. Esportivamente, não financeiramente. Ele cai para a segunda divisão. Uhum. Não tem mágica. O São Paulo vai investir menos que qualquer time da Série A do brasileiro. Se bobear, investe menos que o Mirassol. É a decisão, é a tentativa. Agora, se você contrata um jogador, é como o Oscar. Você contrata que tem ainda... O Oscar tem um asterisco, né? Metade do salário dele é pago pelo patrocinador master do São Paulo. Se você fecha um contrato de 3 anos com o Thiago Mendes, você vai receber no primeiro ano... normalmente é o contrário. Você vai receber X, no segundo ano 2X e no terceiro ano 3X, de acordo com a estimativa do fundo de investimento, né? Então, essa tratativa está sendo feita com qualquer jogador. E até o São Paulo conseguir virar essa roda, vai demorar um certo tempo. Uma boa notícia, o Ferreirinha voltou a trabalhar sem limitações e vai reforçar a equipe no jogo da próxima segunda-feira contra o Novo Horizontino, fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Ferreirinha ficou fora das últimas 4 partidas, mas está recuperado de uma lesão que ele teve na posterior da coxa e vai reforçar o time, pelo menos para ficar como opção no banco de reservas. Em relação ao Pablo Maia, tem uma atualização. O volante passou por uma cirurgia ontem à tarde, em função daquela lesão relativamente grave que ele teve, né? No ligamento do tornozelo direito, vai ficar fora por pelo menos 4 meses. São Paulo não divulga prazo, mas ele vai perder essa reta final do campeonato estadual e só deve voltar a jogar no segundo semestre. Alguns companheiros desejaram nas redes sociais uma boa recuperação para o Pablo Maia. Alan Franco, zagueiro, o atacante Lucas Moura, todo mundo desejando aí uma rápida recuperação e mandando energias positivas para o Pablo Maia, que ficou sem jogar 9 meses na última temporada. Imaginava-se que 2025 fosse um ano bom. Ele começa a jogar, faz uma boa pré-temporada e no 11º jogo dele, ele sofre essa lesão e infelizmente só volta a jogar no segundo semestre. O Ferreirinha volta a ficar à disposição, mas o Zubeldia tem também outros 2 retornos importantes, viu, Luiz?
Lateral esquerdo Enzo Dias, que foi preservado na última partida, e o volante Alisson, que foi preservado nos últimos 2 jogos. Os dois estão à disposição e o Zubeldia deve ter força quase que total, quase que completa para esse jogo decisivo na próxima segunda-feira, meu amigo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Deixe seu like e compartilhe com amigos para que todos fiquem informados.